estamos vivendo o bicentenário da independência do Brasil. São muitas comemorações por todo o Brasil pela passagem dos 200 anos de independência. Vamos lá. Como isso começou e como terminou esse processo de independência? Europa, Portugal. Nós, colônia portuguesa, a realeza, a família real em Portugal. E aí, Napoleão Bonaparte resolve invadir Portugal com um bloqueio continental. E em 1807, no mês de novembro, Portugal é invadido pelas tropas de Napoleão Bonaparte. E aí a família real, à frente de D. João VI, foge para o Brasil juntamente com milhares de portugueses. A coroa traz milhares de portugueses, servidores e outros familiares para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro era a capital da coroa portuguesa do Brasil na época. Então, ele sai em novembro de 1807 de Portugal e chega ao Brasil em janeiro de 1808. Quando ele chega ao Brasil, Dom João toma algumas decisões importantes. A primeira decisão é abrir os portos às nações amigas, sendo que a amiga maior, nesse caso, é a Inglaterra. E aí os portos são abertos às nações amigas. Outra decisão importante que ele toma é a criação do Banco do Brasil no dia 12 de outubro de 1808. Também é criada a Casa da Moeda. Ele também toma uma decisão, anula a lei que proibia a instalação de indústrias no Brasil. As indústrias agora elas podem ser instaladas a partir do decreto que o rei fez. Também criou o Jardim Botânico, a Academia de Belas Artes. Também criou a imprensa real. Então foram realizações importantes com a vinda da família real para o Brasil. Então o Banco do Brasil já tem mais de 200 anos. Por isso que devemos proteger o nosso Banco do Brasil. Jamais, em momento algum, privatizá-lo. Porque é o primeiro banco que está presente desde o período ainda colonial. Vamos lá. Dom João resolve tomar outra decisão importante, elevar em 1815, elevar o Brasil à condição de reino. E aí já é um pontapé inicial para esse processo de independência. O que acontece? Em Pernambuco, a elite pernambucana, no caso, começa a se rebelar contra os impostos, os altos impostos que Dom João estava cobrando deles. E aí há uma revolta popular muito importante, que foi chamada de Revolução Pernambucana,
e que foi violentamente dizimada pela atuação do poder imperial. 1820, os portugueses, a burguesia portuguesa, revoltada com a presença de Dom João, da família real, no Brasil, ausente lá de Portugal, ele se rebela e faz a revolta do Porto, a Revolução do Porto, e aí força, eles clamam, eles pedem o retorno da família real para Portugal. E aí, naquele mesmo ano, Dom João, sendo pressionado, resolve voltar para o Brasil, deixando aqui Dom Pedro I, seu filho, nas terras brasileiras. E aí ele retorna. Quando ele retorna, vem a exigência em 1821, que pedem, chega carta e uma mensagem de Portugal pedindo o retorno, solicitando, chamando Dom Pedro I para retornar a Portugal. Nesse momento, Leopoldina, a esposa de Dom Pedro, a rainha Leopoldina, a princesa, quer dizer, ela resolve, ela está como interina, porque Dom Pedro I estava viajando, uma viagem a São Paulo, e ela está interinamente no poder. Naquele momento que a carta, aquela mensagem chega, ela convoca uma sessão extraordinária, ajudado por José Bonifácio, convoca uma sessão e resolve assinar uma declaração de independência. E aí o que ela faz? Ela assina essa declaração e ela pede um mensageiro que vá em busca de Dom Pedro I em São Paulo. E o mensageiro viaja, já isso em agosto, em agosto de 1822, ele viaja em busca de Dom Pedro. E quando chega no dia 7 de setembro, ele chega e avista Dom Pedro, ele chega próximo a Dom Pedro, avista, e Dom Pedro está próximo, bem próximo ali, ao riacho do Ipiranga. Por isso nosso o hino nacional fala as margens do Ipiranga. E ele recebe as cartas, porque Leopoldina tinha feito 3 cartas. É interessante, ela foi muito importante para a independência do Brasil. Ela fez 3 cartas a Dom Pedro e ela manda também, descreve todos os acontecimentos, o que estava acontecendo, as notícias de Portugal, o que estava ocorrendo na época, e aí ela passa para Dom Pedro, já com a declaração que ela tinha, já a declaração de independência assinada. E aí Dom Pedro I ratifica a declaração de independência e, de acordo com o que nós sabemos, é que ele grita, dá um grito nesse riacho do Ipiranga, independência ou morte, mas na verdade, muitos historiadores não confirmam, não tem nenhuma confirmação que houve esse grito. Não importa, importante é que a declaração de independência estava assinada e foi ratificada. Agora é interessante que antes mesmo, ainda em janeiro,
do ano da independência, já tinha um momento que foi o momento do fico. Mais de 8.000 pessoas assinaram abaixo-assinado e levou a D. João, forçando a situação para que ele ficasse no Brasil, né, e declarasse a independência para nós os brasileiros. E D. Pedro, né, alguns meses antes, ele tinha dito que eu fico. Então, esse dia, quando ele recebe essa abaixo-assinado com mais de 8.000 assinaturas e resolve publicamente dizer que eu fico, então foi outro fator importante no processo de independência. Só que em outros lugares, como na Bahia mesmo, já havia um movimento desde fevereiro de 1821, já baianos, e teve a ajuda de militares de Pernambuco, de outros estados, de outras províncias, que eles se juntaram na Bahia, contra os invasores portugueses, contra os portugueses. E aí foi o que se chamou, né, no caso, a independência de 2 de julho de 1823, porque começou tudo em 1822. 1822, na Bahia já tinha esse movimento, falei 1821, mas 1822. Inclusive, nesse início de 1822, os portugueses tentaram invadir o convento da Lapa. E quem estava à frente, como freira pela segunda vez, era Joana Angélica. E naquele momento que os invasores, aqueles soldados tentavam invadir o convento em busca de soldados, de armamentos, ela ficou à porta, impediu a entrada dos soldados. E aqueles soldados portugueses, né, eles a mataram. Então, ela foi assassinada, é a primeira mártir, no caso, da independência do Brasil, né, da Bahia e do Brasil. Joana Angélica. Teve também a participação de uma negra muito importante, que também ela lutou junto com mulheres negras, índios, pela a independência do Brasil, que foi a nossa Maria Filipa. Então, Maria Filipa, mulher corajosa, e conseguiu, ela fez emboscada lá na ilha de Itaparica, queimando mais ou menos 40 embarcações portuguesas, né? Então, ela não tinha um aparato militar, né, mas com as garras, com as armas que tinha e com a inteligência, conseguiu também contribuir para a independência, para a vitória contra as tropas portuguesas. Também o papel importante de outra mulher nesse processo de independência foi Maria Quitéria, que tinha já parentesco com militares, inclusive o cunhado dela era militar. Ela adotou um nome como soldado, ela entrou para lutar como se fosse um homem, vestido com a vestidura de um soldado, né, que era o seu cunhado, e com o nome, recebeu o nome de Medeiros, e ela foi uma combatente guerrida na independência do Brasil, na independência
da Bahia, né? Então, Maria Quitéria. E também, outro papel importante, como nós já dissemos, foi a princesa Leopoldina, uma mulher guerreira, né, que morreu tão cedo, né, que inclusive ela, ela foi de suma importância para a nossa independência em 1822, como nós já falamos. É interessante considerar que tudo isso, tudo que aconteceu, que antecedeu 1822 e foi até com a culminância mesmo, com uma independência robusta no dia 2 de julho de 1823, vimos que a independência ela também resultou na morte de muitos combatentes brasileiros, muitos soldados perderam suas vidas, muitos feridos, inclusive em Pirajá, né, no Levante do 2 de julho, porque ainda os portugueses ainda estavam no Brasil, estavam fazendo ainda, querendo a volta, né, da coroa, né, portuguesa. E aí é interessante que Dom Pedro I, ele contrata Labatut para guerrear, né, fazer um grande exército e lutar contra os portugueses. E Labatut consegue, vem outro, João Lacerda, que era um coronel, um major, né, e também se junta, e eles conseguem em Pirajá fazer uma coisa interessante. Dom Pedro contrata também um inglês, um comandante inglês, Charles, que chega ao porto de Salvador, bloqueia o porto, e aí os portugueses, os combatentes que estavam ali, eles passaram a ter escassez de alimentos. Então começou a faltar alimentos não chegavam pelo porto, eles não podiam chegar também armamentos, e aí eles foram perdendo força, e na madrugada de 1º para 2 de julho, eles fugiram de Salvador. Eles perderam a guerra, e aí tivemos a grande vitória do 2 de julho, com a fuga de todos os portugueses, porque eles perceberam que não tinha mais condições de lutar, ou então eles iam morrer de inanição, né, por falta de alimentos, e aí, independente de serem mortos também pelos soldados brasileiros. Então, esta é a história do nosso bicentenário. Então, estamos comemorando, nesse 7 de setembro, 200 anos de independência, né? Mas vimos que muitos fatos antecederam muitas ações do governo, né, de D. João VI e D. Pedro I, antecedeu a 1822, 7 de setembro. E vimos também a participação maravilhosa dos baianos nesse processo de independência. Então, como eu falei, muitas são as comemorações pela nação brasileira em comemoração ao bicentenário. Que nós possamos valorizar a nossa independência, nos tornarmos, na verdade, cada dia uma nação mais soberana, uma nação plural, uma nação que valoriza todo o seu povo, que valoriza a cultura nacional, que valorize também
valorize as línguas faladas, os dialetos falados, valorize a presença também daqueles que vieram para o Brasil como os imigrantes, que tenhamos um amor incondicional o nosso solo, pelo nosso povo, por cada um brasileiro. Por hoje é só. Espero que você tenha gostado desse momento de contar um pouquinho da história da nossa independência. Por hoje é só. Se você gostou, vai lá, dá um like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E queremos agradecer a sua visualização, a sua participação, assistindo, compartilhando e se inscrevendo. Até logo, até uma próxima história.